O artigo... Eu queria chamar a atenção dessa casa. Eu estava ouvindo uma explanação sobre economia do ex-ministro Maício da Nóbrega, semana passada, na residência oficial do presidente do Senado, e eu lá revelei a ele que o artigo 166, na letra B do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 166, nos proíbe o Senado, o Congresso Nacional, de discutir qualquer assunto referente ao serviço da dívida. Ora, o serviço da dívida desse ano chega a 45% do orçamento da União. Ou seja, que o poder do Congresso Nacional está limitado à metade, porque o orçamento é um instrumento da política. Se nós não podemos discutir, debater o instrumento da política por completo, significa que nós somos senadores pela metade, porque 45% do orçamento é destinado à dívida pública, à amortização e à rolagem da dívida pública. E isso nos reduz pela metade, reduz o poder que o povo nos delegou para debater temas importantes aqui no Congresso Nacional que diz respeito à vida do povo brasileiro. Isso dito, senhor presidente, eu gostaria também de revelar que uma agência reduziu a credibilidade da nossa economia. A agência de mercado que calcula a capacidade do Estado de dissolver os seus compromissos. Essa mesma agência, eu queria lembrar que em 2008, ela acabava de dar uma nota lá para cima em relação ao equilíbrio do banco Lehman Brothers. E esse banco, 15 dias depois, quebrou. Então, essas regras do mercado, que são complicadas, difíceis entendimentos, elas são regidas pelo Banco Central, é verdade. E nós poucos entendemos dessas regras. A sociedade brasileira não tem ideia de que o Congresso não pode legislar, está proibido pela Constituição Federal. Está proibido pela Constituição Federal de tocar em 45% do instrumento da política, que é o orçamento público. Nós temos um Banco Central que hoje regula, pelo menos tenta controlar a inflação, aumentando a taxa de juros. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? A taxa de juros cresce e a inflação cresce. E o desemprego aumenta. Quanto mais alta a taxa de juros, maior o desemprego. É uma tragédia. Então, como é que nós aqui no Senado não temos o direito de introduzir novas responsabilidades a esse banco? Quem é, então, que vai se responsabilizar com a geração de emprego? Porque se você aumenta a taxa de juros, você está atingindo duramente, está desempregando milhões de pessoas em todo o país. Então, eu acho fundamental e queria parabenizar o senador Lindbergh pela proposta. Eu acho que nós devemos, sim, estender o nosso partido, o PSB, por unanimidade, encaminha a votação, sim, desse projeto. Porque nós somos responsáveis, o Senado e o Congresso Nacional têm responsabilidade com a sociedade, têm responsabilidade com o emprego de cada brasileiro e de cada brasileira. Se a política do Banco Central de controle da inflação se fundamenta apenas na taxa de juros e na restrição da base monetária, porque a base monetária no Brasil é uma piada. No Brasil, a base monetária, o teto não pode ultrapassar 5% do PIB. E isso eu gostaria de que um economista me explicasse por quê. Os economistas que têm respostas para quase tudo. Por que no Brasil o teto de moeda circulante não pode ultrapassar 5%? É porque se jogar dinheiro no mercado, a inflação vai disparar. Como é que não dispara nos Estados Unidos, que tem 40%? Como é que não dispara na Europa, onde a base monetária está muito acima de 30%, 35%? Então, essas respostas precisam ser dadas aqui. E eu lembro que nesse momento lá, nessa palestra, eu fiz essa questão. Eu coloquei, digo, me explique, por que o Banco Central
Central no Brasil comprime a base monetária. Por que nos Estados Unidos a base monetária é 8 vezes maior do que no Brasil e lá a inflação é controlada? Aqui, a base monetária é comprimida, a taxa de juros lá para cima e a inflação disparando. Então, está alguma coisa errada. É evidente que, se o Banco Central não tiver responsabilidade com uma política de desenvolvimento econômico, como coloca o senador Lindenberg, se não tiver responsabilidade com uma política de geração de emprego, ele vai aumentar a taxa de juros, comprimir a base monetária e seguir infelicitando o país. Essa que é a grande realidade. E eu não posso mais aceitar que a letrinha B aqui, do inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 166, que foi colocado como jabuti na Constituição. Todo mundo sabe disso, está comprovado que isso não foi votado na Constituição, e a gente aqui está tentando evitar, porque o que nós queremos discutir é a função do Banco Central. Por que nós não temos o direito? É só isso. Parece um tabu. Não mexam nisso, porque isso é para maiores de 18 anos. Será possível? Isso é completamente inaceitável. Por isso, se for a voto, e vai a voto, o nosso voto é sim, para que se estenda a responsabilidade do Banco Central com os trabalhadores e trabalhadoras desse país, para que se estenda a responsabilidade do Banco Central com o desenvolvimento desse país. Nós não podemos ter dois Brasis, um Brasil para o sistema financeiro e outro Brasil da exclusão, do desemprego e das tragédias cotidianas. Era isso, senhor presidente.